Existem vários artefatos históricos lendários conhecidos pela humanidade, pois as histórias sobre esses tesouros foram transmitidas por nossos antigos ancestrais. No entanto, muitos deles ainda não foram descobertos, e seu paradeiro permanece um mistério. Arqueólogos e historiadores há muito tempo procuram essas relíquias antigas, mas não conseguiram localizar várias delas, apesar de terem procurado por décadas. Um desses artefatos lendários é a Arca da Aliança. Há séculos a humanidade vem tentando encontrar a relíquia sagrada, mas sem sucesso. Recentemente, porém, um ilustre escritor revelou que pode ter descoberto sua verdadeira localização. A Arca da Aliança também é conhecida como a Arca do Testemunho ou a Arca de Deus. Trata-se de um suposto artefato considerado a relíquia mais sagrada dos israelitas. De acordo com a descrição histórica, a arca é na verdade um baú de madeira, coberto de ouro puro. Ela tem uma tampa com design elaborado chamada de propiciatório. No livro do Êxodo, foi revelado que a arca continha 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e de acordo com o livro de Hebreus do Novo Testamento, ela também continha a vara de Arão e um pote de maná. O relato bíblico afirma que, cerca de 1 ano após o êxodo dos israelitas do Egito, Moisés iniciou a construção da arca, de acordo com o padrão dado a ele por Deus, quando os israelitas estavam acampados no sopé do Monte Sinai. Depois disso, a arca de acácia folhada a ouro era carregada por seus varais pelos levitas a cerca de 2.000 côvados do povo quando em marcha. A lenda diz que Deus falou com Moisés, de entre 2 querubins na tampa da arca. O livro do Êxodo sugere que Deus instruiu Moisés a construir a arca durante a sua permanência de 40 dias no Monte Sinai. O padrão para o tabernáculo e os móveis da arca foram revelados a ele. Ele também foi instruído a construí-la usando madeira de chitim, também conhecida como madeira da acácia, para abrigar as tábuas de pedra. Moisés então instruiu Bezalel e Aholiabe a construir a arca. O livro também fornece instruções detalhadas sobre como a arca deveria ser construída. Ela deveria ter 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Em seguida, deveria ser totalmente dourada com ouro, e uma coroa ou moldura de ouro deveria ser colocada ao redor dela. 4 argolas de ouro deveriam ser fixadas nos 4 cantos, 2 de cada lado. Por meio dessas argolas, deveriam ser inseridos varais de madeira de acácia revestidos de ouro para transportar a arca. Eles não deveriam ser removidos a qualquer custo. Caporet, a tampa de ouro, é o ornamento com 2 querubins de ouro, que deveria ser colocado acima da arca. O relato não contém instruções sobre a espessura do caporet e os detalhes sobre os querubins, além do fato de que a tampa deveria ser batida sobre as extremidades da arca e que elas formavam o espaço onde Deus apareceria. Após a conclusão da construção, o livro instruía que a arca deveria ser colocada sobre um véu para mantê-la oculta. Após a criação dessa arca por Moisés, ela foi carregada pelos israelitas durante seus 40 anos de peregrinação no deserto, de acordo com o relato bíblico. Quando acampavam, os israelitas a colocavam em uma sala separada dentro de uma tenda sagrada chamada tabernáculo. Quando chegaram às margens do rio Jordão, sob a liderança de Josué, que os conduziu à terra prometida, a arca foi levada na frente. Ela precedeu o povo e foi, na verdade, o sinal de seu avanço. Durante essa travessia, o rio secou e assim os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram a água. O rio permaneceu assim até que os sacerdotes e a arca saíram do rio depois que o povo passou por ele. Como memorial para esse evento milagroso, 12 pedras foram retiradas do rio Jordão, no local onde os sacerdotes estavam. Nos anos seguintes, a arca foi para Betel, onde estava sendo cuidada pelo sacerdote Finéias, neto de Arão. Mais tarde, foi guardada em Siló, outro centro religioso a cerca de 16 quilômetros ao norte de Betel, durante o período de aprendizado do profeta Samuel. Quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, a arca foi capturada por eles, e seus responsáveis, Hofni e Finéias, foram mortos. Os filisteus levaram a arca para muitos lugares em seu país, mas onde quer que a levassem, o infortúnio se abatia sobre eles. Mais tarde, a arca foi devolvida aos israelitas. Ela foi levada junto com o rei Davi quando ele fugiu de Jerusalém na época da conspiração de Absalão, mas ele ordenou que Zadok, o sacerdote, a devolvesse a Jerusalém. De acordo com as evidências arqueológicas, havia uma forte atividade cultica em Kiriat Jearim nos séculos 8 e 7 a.C. Isso foi bem depois da arca ter sido supostamente removida de lá para Jerusalém. Os arqueólogos encontraram um grande pódio elevado associado ao Reino do Norte, que pode ter sido um santuário. Os estudiosos acreditam que a história da arca foi elaborada de forma independente por volta do século 8, em um texto chamado Narrativa da Arca. Posteriormente, ela foi incorporada à narrativa bíblica principal
exatamente antes do exílio babilônico. Thomas Homer sugeriu que, originalmente, a arca pode ter carregado pedras sagradas do tipo encontrado nos baús dos beduínos pré-islâmicos. Ele especulou que essas pedras poderiam ter sido uma estátua de Yahvé, ou talvez um par de esculturas representando Yahvé e a sua deusa companheira Asherah. Por outro lado, Scott Nogel argumentou que os paralelos entre a arca e essas práticas ainda não são convincentes, em parte porque os objetos beduínos tendem a não ter a delicadeza, a estrutura, a função e o modo de transporte da arca. Nogel acredita que antigos egípcios eram conhecidos por colocar pactos escritos sob os pés das estátuas, o que é mais um paralelo com a colocação das tábuas de pactos dentro da arca. Desde que a arca desapareceu da narrativa bíblica, houve várias alegações sobre sua posse e descoberta. Vários historiadores, acadêmicos e arqueólogos sugeriram sua possível localização. Uma das teorias mais populares foi apresentada pelo ilustre escritor britânico Graham Bruce Hancock. Ele é conhecido por promover teorias pseudocientíficas envolvendo várias civilizações antigas e terras perdidas. Hancock é conhecido por especular que a civilização da Era Glacial foi destruída em um cataclismo, mas os sobreviventes daquela época transmitiram seus conhecimentos aos caçadores-coletores, que, por sua vez, deram origem às primeiras civilizações conhecidas, como o Antigo Egito, a Mesopotâmia e a Mesoamérica. Ele também realizou uma extensa pesquisa sobre a África para a The Economist. E depois de seu período no continente africano, Graham Hancock afirmou que pode ter descoberto a localização exata da Arca da Aliança. Em um dos livros mais famosos de autoria de Graham, The Sign and Seal, The Quest for the Lost Ark of the Covenant, O Sinal e o Selo, a busca pela Arca Perdida da Aliança, ele documentou que durante o reinado de Manassés, a arca foi removida do Templo de Salomão. Ela teria sido transportada para a ilha Elefantina, ao longo do Nilo, e por fim foi colocada na igreja de Santa Maria Sião, na pequena cidade de Ashun, na Etiópia. Hancock afirma que a arca ainda existe nessa cidade hoje. Bezalel Poetin tentou estabelecer uma correlação entre a descoberta de Hancock e a evidência arqueológica de um templo existente em Elefantina ao longo do rio Nilo. Um templo judeu supostamente ficava no topo sul dessa ilha fluvial entre os séculos 7 e 5 a.C. Ele especula que pode ter sido construído para abrigar a arca. Além dos vestígios arqueológicos, o conjunto de documentos chamados Papiros de Elefantina fornece evidências excepcionais para isso. Esses documentos foram descobertos pela primeira vez em 1893 por Charles Edwin Wilbur, que trabalhava como jornalista em Nova York. Eles permaneceram em um depósito por meio século antes de serem enviados para o departamento egípcio do Museu do Brooklyn. Foi quando os estudiosos perceberam que Wilbur havia de alguma forma adquirido os papiros de Elefantina. Hancock também afirma que esses papiros são a principal fonte de evidência de que a arca realmente fez uma parada na ilha Elefantina. A pesquisa e a reconstrução do templo também revelaram que ele estava orientado para Jerusalém. Ele media 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, que são as mesmas dimensões do Templo de Salomão. Por isso, Hancock concluiu que a arca foi o primeiro para Elefantina, no Egito, e chegou à Etiópia somente no século V, antes da Era Comum. A teoria de Hancock sobre a existência da arca no Templo de Elefantina pode ter algumas lacunas e também foi criticada por muitos estudiosos, mas a afirmação do jornalista britânico de que ela está atualmente presente na Etiópia recebeu a aprovação de várias escolas do pensamento. Hancock acredita firmemente que a arca não está sob um monte do templo em Israel, e sua teoria não é nova. De fato, evidências documentais indicam que os templários localizaram a arca na Etiópia, mas não conseguiram devolvê-la a Jerusalém. Os judeus da Etiópia não concordam necessariamente com a teoria de Hancock sobre como a arca foi parar em sua terra. Eles definitivamente atestam que a arca está em sua presença, mas, de acordo com eles, ela chegou durante o reinado do rei Salomão. Enquanto Hancock propôs que a arca chegou à Etiópia em uma crise durante o reinado do rei Manassés, o manuscrito etíope Quebra Nagast, que, quando foi traduzido, significa Glória dos Reis, diz que a rainha de Sabá seduziu Salomão e mais tarde deu-lhe um filho, chamado Menelik, que foi educado por seu pai em Jerusalém. Ao atingir a idade adulta, Menelik partiu para se juntar à sua mãe e levou a arca com ele. O Quebra Nagast narra como a verdadeira Arca da Aliança foi levada para a Etiópia por Menelik com assistência divina, enquanto uma falsificação foi deixada para trás no Templo de Jerusalém. Hancock descartou essa teoria, pois acredita que a arca chegou à Etiópia quase 500 anos após a famosa visita da rainha de Sabá a Jerusalém. O arqueólogo John Holliday, da Universidade de Toronto, chamou a teoria de Hancock de lixo e bobagem. Outro
ex-professor de estudos etíopes da Universidade de Londres, Edward Ullendorff, também afirmou que perdeu muito tempo lendo o livro de Hancock. Apesar das teorias controversas sobre como e quando a arca chegou à Etiópia, sua presença no país foi bem documentada pelos fiéis judeus locais. Os judeus etíopes afirmam que a arca está na igreja de Maria Sião, na pequena cidade de Aksum. Essa afirmação também é uma das fontes por trás das descobertas de Hancock. De acordo com a lenda, a arca é guardada por um monge que dedicou a sua vida a essa tarefa. Ela está fora dos limites para todas as pessoas, incluindo reis e bispos. Réplicas da arca são encontradas em todos os mosteiros e igrejas da Etiópia. Estranhamente, essas réplicas também estão fora dos limites. De fato, de acordo com suas crenças, nenhuma igreja é adequada para a adoração, a menos que uma cópia da arca esteja instalada nela, e nenhum serviço é considerado sagrado sem sua presença. A Igreja Ortodoxa Etíope, Tewahedo, também confirmou que possui a arca em Aksum. Atualmente, ela é mantida sob guarda em um tesouro próximo à igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. As réplicas das tábuas da arca, chamadas tabots, também são mantidas em todas as igrejas ortodoxas etíopes de Tewahedo. Em junho de 2009, o patriarca da Igreja Ortodoxa da Etiópia, Abone Paulus, disse que anunciaria a revelação da Arca da Aliança ao mundo no dia seguinte. Ele também disse que ela havia sido mantida em segurança na igreja de Aksum. No entanto, no dia seguinte, ele anunciou a sua decisão de não revelar a arca, mas disse que poderia atestar o seu status atual.